Aleluia. E todos os irmãos sabem muito bem que Deus arquitetou o plano na eternidade, Jesus executou o plano na cruz do Calvário, o Espírito Santo está se movendo na igreja, falando com a igreja, andando com a igreja, movimentando a igreja, levantando a igreja, santificando a igreja, convencendo a igreja do pecado, do juízo, da justiça, adornando a igreja, enchendo a igreja da sua presença. Mas haverá um dia que esse Espírito Santo, que eu, você, que nós temos em nossas vidas, nós que aceitamos a Jesus, haverá um dia que esse Espírito Santo nos apresentará a Cristo nos ares, no glorioso dia do arrebatamento da igreja. Nesta noite eu quero pregar sobre uma coisa que está fugindo dos nossos púlpitos. Sobre o que tu vai pregar, irmão Daniel? Nesta noite eu quero pregar sobre o arrebatamento da igreja. Quantos nessa noite estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Levante a sua mão, abaixe a sua mão. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós que estudamos a Bíblia Sagrada sabemos muito bem o porquê dessas catástrofes, o porquê dessa situação caótica e terrível que nós estamos vivendo na face da terra. Todos nós que estudamos a Bíblia Sagrada sabemos muito bem o porquê da pornografia exposta em bancas de jornais, sabemos muito bem o porquê de tantas separações de casais, sabemos muito bem o porquê que existem homens na face da terra que estão trocando de esposa como se trocasse de camisa. Vivemos uma época terrível, uma época de apostasia, uma época de frieza espiritual, uma época em que a igreja está infestada de termômetros espirituais que você olha e diz assim: aquilo ali é Deus, aquilo ali não é Deus, aquilo lá é Deus, aquilo ali não é Deus. Nós estamos vivendo uma época em que existe uma só igreja, todavia dividida em duas partes. Como assim, pregador? Por exemplo, aqui nesta noite eu posso entender e posso ver duas igrejas que estão aqui dentro, uma só igreja dividida em duas igrejas, e somente com o discernimento espiritual é que nós podemos notar isso. Como é, irmão Daniel? É verdade. A igreja nos últimos dias está dividida em dois grupos de pessoas: os espirituais e os carnais. Quem são os carnais? Os carnais são aqueles que vêm apenas para ver o que está acontecendo, para assistir um culto, para criticar, para perseguir, não glorifica a Deus, nem se ficar na porta da igreja, dar uma nota de R$50 para ir na porta da igreja para dar glória a Deus, ele não dá glória a Deus. Nós estamos vivendo essa época porque existe na igreja os carnais conhecem o céu apenas pelo lado de fora, vê Jesus de longe, ouve apenas por parábola. Todavia, no mesma igreja existem os crentes espirituais. Quem são os espirituais? Os espirituais são aqueles que já saíram das suas respectivas casas hoje, sentindo a presença de Deus, e está sentindo a presença poderosa do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Eles conhecem Jesus de perto, deita no colo de Jesus, se assenta na mesa com ele, conhece o céu pelo lado de dentro, fala língua estranha, profetiza, tem poder de Deus, tem graça de Deus, está torcendo pelo sucesso do seu irmão que está do seu lado. Ele não consegue se conter num culto como esse, ele adora a Deus baixinho ou alto, mas ele está glorificando a Deus, falando em línguas estranhas ou chorando, mas ele está glorificando a Deus, levantando a mão ou com a mão abaixada e com o coração ardendo, mas ele está glorificando a Deus. Ele está sentindo algo diferente que está se movimentando dentro dele. Por quê? Porque arrebatamento da igreja, há muitas pessoas que dizem que no arrebatamento da igreja, a igreja será tirada do mundo. É verdade, mas a maior realidade é que no arrebatamento da igreja, a igreja será tirada da igreja. A igreja será tirada da igreja. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão trabalhando, um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão na moinha, um será levado, outro será deixado. Dois estarão andando, um será levado e outro será deixado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo, meus queridos irmãos, e posso entender quais são os sinais que estão relacionados com o arrebatamento da igreja. Quais são os sinais que estão nos apontando o glorioso dia que nós mais almejamos em nossa vida, que é o arrebatamento da igreja do Senhor da face da terra. Quais são os sinais? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro que, meus queridos, os sinais que mostram que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós imaginamos, é os sinais sociais, é os sinais naturais, é os sinais políticos que nós estamos vendo por aí, é os sinais morais, é os sinais religiosos, é os sinais científicos e os sinais espirituais. Ainda quando eu olho para dentro da Bíblia, eu encontro 10 sinais proféticos que mostram e que revelam que nós somos a última geração na face da terra. Eu posso dizer uma coisa aqui nesta noite, que talvez pode até custar o meu pescoço aqui, mas, meus queridos, o jeito que as coisas estão acontecendo na face da terra, eu não vou
ver o teu caixão fechar e você também não vai ver o meu. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vem na nossa geração para tirar o seu povo da face desta terra. Eu olho para a Bíblia Sagrada e o primeiro sinal profético que mostra que nós somos a última geração é a explosão do conhecimento. Até o ano de 1900, os homens andavam montados em cavalo. Agora já tem ônibus espaciais que dá volta no globo terrestre em apenas 80 minutos. Há 20 anos atrás era impossível pensar que nós pegaríamos um celular desse tamancinho, dedilharia alguns números, colocaria no ouvido e conversaria com a pessoa do outro lado do mundo. Parece que foi ontem que o homem inventou o telefone. Hoje nós andamos com o celular e olhamos e conversamos com quem nós quiser do outro lado do mundo e assim por diante. A explosão do conhecimento, a praga no Oriente Médio é um sinal também que Jesus está para arrebatar a sua igreja. O renascimento de Israel, que aconteceu no dia 15 de maio de 1948, os judeus estão voltando à sua terra. O quinto sinal que mostra que nós somos a última geração: Jerusalém não estará mais sob o controle dos gentios. O sexto sinal que mostra que somos a última geração é a comunicação internacional instantânea. Estamos vivendo, em sétimo lugar, dias de engano, fomes e pestes, terremotos, e a Bíblia diz também o décimo sinal: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que era pecado há 10 anos atrás não é pecado no dia em que nós estamos vivendo. O que era pecado há 20 anos atrás não é mais pecado hoje. Aleluia. Estamos vivendo uma época terrível, uma época de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é deixar o que aprendeu, é deixar a sã doutrina da palavra de Deus. Eu me lembro ainda, aleluia, há 17 anos, quando aceitei Jesus, em culto como este aqui, já tinha no mínimo 20 crentes batizados com o Espírito Santo, rolando no chão cheio da graça de Deus. Nós estamos vivendo uma época terrível na face da terra. Todavia, o único escape para esta humanidade é a igreja. Por quê? Porque a igreja é o canal da revelação de Deus. A igreja é o canal da revelação de Deus na terra. O canal da revelação de Deus na terra não é o guru deste país. O canal da revelação de Deus na terra não são os feiticeiros, não são os macumbeiros. O canal da revelação de Deus na terra não são aqueles que estão degolando galinha na encruzilhada para fazer trabalho de despacho. Não, aleluia. O canal da revelação de Deus na face da terra é você que está sentado aqui nesta noite. Deus conta com você nesses últimos dias para fazer a diferença e para ganhar almas para o teu reino. Sabe o que eu vou dizer aqui nessa noite antes de continuar essa mensagem? Aleluia. Ainda antes do final desse ano, Deus vai te levantar e vai te encher de tanto poder do Espírito Santo, que onde você colocar a planta dos teus pés, haverá sinais, haverá maravilhas, haverá manifestações gloriosas da presença de Deus pelo teu intermédio. Quantos querem, levante a tua mão e adore ao Senhor que fez os céus e também a terra. A coisa mais bela na face da terra é a igreja. Eu aprendi uma coisa esses dias atrás com um pastor aqui da igreja. Eu aprendi isso, queridos irmãos. O que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros cristãos, o que aconteceu lá foi o avião indo para a cabeceira da pista. Nesses últimos dias será o avião voltando da cabeceira da pista. E tem uma coisa para dizer: o avião, quando volta para decolar, o barulho é triplicado, o barulho é maior. Deixa eu dizer uma coisa: Deus vai derramar um poder tão grande nesses últimos dias. Aleluia. O frio continuará frio, mas o crente será transportado do Espírito Santo para fazer a diferença na terra. Por 15 segundos, levante a mão. Vamos começar a experimentar já o que vai acontecer antes do arrebatamento na igreja. Segure a tua mão levantada e adore ao Senhor aonde você está, e deixa Deus te usar aqui nesta noite para a glória do teu nome aqui nesse lugar. Urabacalabachanda rebasure canta lebachanda leba.